Tá gravando, pai? Olha eu aqui. Fala, galerinha dos colégios Severino Ribeiro. É um grande prazer estar com vocês novamente, agora virtualmente, né? Ó, tô de barbinha feita, tô bonito e estamos aqui para fechar de uma vez por todas nossa matéria aí de biologia, que é a genética, tá bom? E hoje nós vamos falar de duas coisinhas super interessantes. Primeiro é o linkage, que esse tempo todo de Enem caiu somente uma vez, e engenharia genética, que esse sim é um assunto muito pertinente para o Enem e demais vestibulares, tudo bem? Então é isso, negão é do outro. Luiz está aqui e vamos começar a nossa aula. Linkage. A gente resolveu na nossa aula passada que fala justamente sobre o linkage, que estava lá na questão que os genes não se separaram, etc. E é justamente isso, gente. A parte principal que a gente tem que saber do linkage é que os genes estão unidos no mesmo cromossomo. Observem aqui, ó. O A e o B, eles são genes diferentes, só que eles estão no mesmo cromossomo. Isso vai de encontro com a segunda lei de Mendel. Se a gente fosse considerar a segunda lei de Mendel, ficaria aqui, ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. No linkage, não. A gente já tem Azão, Bezão, Azinho, Bezinho, tá? Os genes, eles estão unidos no mesmo cromossomo. E, Luiz, como que a gente pode entender a partir disso? Tem o teste lá de Morgan, entendeu? E que diz o seguinte, ele fez um cruzamento com moscas selvagens de corpo cinzas e asas longas, com mutantes de cor preto e asas curtas, chamadas de asas vertigiais. Asas curtas, vertigiais. Parece que o órgão ele é vertigial. Ele não se desenvolveu, Ele não se desenvolveu completamente e fica com as asas curtas, tudo bem? E daí, quando ele fez isso, todos os descendentes de F1, a gente tem a geração P, geração F1, F2. Vocês lembram disso? A geração F1 apresentava corpo cinza e asas longas, que é o mesmo que a dessas moscas aqui, gente, ó. Tá? Atestando que o gene que condiciona a cor cinza, que é o Pzão, domina o que determina a cor preto, Pzinho. Assim como o gene para as asas longas, Bzão, que domina sobre Vzinho, que é das asas curtas. Tudo bem? E daí chegou nessa relação aqui genotípica. Bzão domina sobre Vzinho e Vzão domina sobre Vzinho, beleza? A seguir, o que Morgan fez? Ele cruzou os descendentes de F1, que foi justamente Pzão, Pzinho, Bzão, Bezinho, e que eram moscas, cadê aqui, ó? De corpo cinzas e asas longas, beleza? Pegou esses bichinhos e cruzou com o duplo recessivo. O que ele fez, então? Para escrever aqui para vocês, ele pegou Pzão, Pzinho, Vzão, Bezinho e cruzou com o duplo recessivo. Pzinho, Pzinho, Bezinho, Bezinho. Isso daí é chamado de cruzamento TERT. E o que ele observou com isso? Para Morgan, o resultado dos cruzamentos TERTs revelariam se os genes estavam localizados em cromossomos diferentes, na segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, normal, igual a gente faz, ou em um mesmo cromossomo, que é o linkage. Ele foi lá e fez isso daqui e obteve esse resultado. Surpreendentemente, porém, nenhum dos resultados esperados foi obtido. A separação e a contagem dos descendentes de F2 revelou o seguinte resultado. Gente, se fosse a segunda lei de Mendel aqui, galera, se fosse a segunda lei de Mendel, a gente faria aquele quadradinho, faria os genes, cruzaria Bzão, Vzão com Bezinho, Vzinho, depois Bzão, Vzinho com Bezinho, Vzinho, depois Bezinho, Vzinho com Bezinho, Vzinho. E faria esses cruzamentos. E acharia lá 16 genótipos. Agora ele cruzou
essa geração F1 com duplos recessivos, fez um cruzamento teste e chegou nisso daqui, que 41,5 de moscas eram de corpo cinzas e asas longas, 41,5 de moscas com corpo pretos e asas vestigiais, 8,5 de moscas com corpo pretas e asas longas, 8,5 de moscas com corpo cinzas e asas vestigiais. Ó, faz silêncio. Entendeu, Kim? Agora vamos aqui, ó. Simon, se liga, mano. Ao analisar esse resultado, Morgan convenceu de que os genes Pzão e Vzão localizavam no mesmo cromossomo. Beleza, Duda? Ó, Vitão, se estivessem localizados em cromossomos diferentes, a proporção seria igual eu falei para vocês, 1 para 1 para 1 para 1. Beleza? E ele ficou intrigado. Gente, mas por que não é assim, cara? Xenon, em 1911, Morgan usou essa observação para concluir que os fenótipos corpo cinzas e asas vestigiais e corpo preto e asas longas eram recombinantes e devido à ocorrência do crossing over. Crossing over. Galera, o linkage, ele não segue a proporção da segunda lei de Mendel, porque aqui a gente considera o linkage, a gente considera o crossing over. O que é o crossing over, galera? É quando lá na prófase 1, da meiose 1, eu tenho lá que é a troca de materiais de braços cromossômicos. Isso daí vai gerar variabilidade genética. E daqui, quando a gente faz o linkage, a gente não consegue afirmar e dar um padrão para isso. Luiz, o que eu tenho que entender então de linkage, cara? Que o linkage ele vai ser diferente da segunda lei de Mendel, justamente por causa do crossing over e vai dar mais alternativas de combinações que só podem ser observadas, igual foi no fato de Morgan, experimentalmente. E o que ocorre aqui? Ó? Quando comparamos o comportamento de pares de gene para duas características, para a segunda lei de Mendel, com a ocorrência do linkage com crossing over, um cruzamento genético do tipo azão, azinho, bezão, bezinho e azinho, azinho, bezinho, bezinho, verificamos que em todos os casos resultam 4 fenótipos diferentes. Observem que aqui cai na... Como posso falar? Cai na alternância, sabe? Não há como ter uma coisa certa, porque o crossing over não é certo, entendeu? Essas trocas cromossômicas, elas ocorrem ao acaso e podem gerar diversas combinações. E aqui, nesse caso aqui, eu vou ter o azão, o azinho, o bezão e o bezinho, 4 genes, vão manifestar 4 genótipos, todos eles diferentes, tá? A diferença em cada caso está nas proporções obtidas. No caso da segunda lei de Mendel, haverá 25% de cada genótipo. Agora, já no linkage, onde os genes estão no mesmo cromossomo, já não vai obedecer isso, esses 25%, tá? No linkage, com o crossing, todavia, os 2 fenótipos parentais surgirão com frequência maior do que as frequências do recombinante, tá? E é justamente isso que eu estou falando para vocês. A explicação para isso reside no fato de, durante a meiose, a permuta não ocorrer em todas as células, sendo que, na verdade, é um evento relativamente raro. Por isso, os cruzamentos bezão, bezinho, bezão, bezinho, 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 da página anterior, que foi a que eu disse aqui para vocês, essa página anterior, e que eu vou mandar esse material para vocês, da página anterior. Cadê, gente? Oxi. Cadê, gente? Aqui, ó. Por isso, nos cruzamentos bezão, bezinho, bezão, bezinho,
e Bzinho, 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 Bzinho da página anterior, foram obtidos 83% de indivíduos do tipo parental sem crossing over e 17% do tipo recombinantes. Observem que os genes ligados eles ficam próximos uns dos outros, o que dificulta a ocorrência de crossing over entre eles. Então, devido ao linkage, algumas células vão fazer o crossing over, outras, os genes já estão tão grudadinhos que eles permanecem no mesmo cromossomo, não faz crossing over, e eu não consigo afirmar para vocês como será o fenótipo de uma geração a partir de genótipo de uma geração parental, devido ao crossing over, devido ao linkage. Porque no linkage, os genes estarão próximos, então ocorrerá o crossing over em certas células e em outras não, o que vai deixar aí bem aí ao acaso a geração disso daí. E a geração dos fenótipos a partir dos genótipos parentais. Esse assunto, vou confessar para vocês, ele é complicadinho sim, tá? Ele é complicadinho sim. Linkage não é uma coisa fácil de entender. Mas, se você for fazer o Enem, eu do fundo do coração, não acho que você deva preocupar muito com isso. Isso é uma dica minha. Que eu fiz os estudos das provas do Enem, por causa de um evento que a gente fez lá, e a gente chegou numa porcentagem de 80-20. E o linkage é um subtema da genética que raramente cai, gente. Caiu ano passado. A única vez que ele caiu, tá? E foi uma questão que, sinceramente, dava para fazer por interpretação. Presta atenção. Primeiro você lê o comando. Isso aí já não é novidade. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Isso o quê, doido? Oh, meu Deus. Com base nos... Mari, Vitão, presta atenção. Laura, ó. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos. Beleza, Garcia? Que são conhecidos como as leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. Se você soubesse de linkage, você já estava ligado. Porque está falando isso aí justamente da primeira e segunda lei de Mendel, que a gente faz o trem certinho e dá para saber a proporção de cada coisa. A lei da distribuição independente, que é justamente a segunda lei de Mendel, refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente um dos outros para a prole. Vocês estão observando que ele está falando da segregação independente de genes? E a gente acabou de ver no linkage que essa segregação de genes não ocorre independentemente, porque no linkage os genes estão localizados próximos uns dos outros nos cromossomos e eles não se dividem, em certos casos, independentemente. Vocês lembram disso? Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Sim, eu sei disso. Mas por quê? A distribuição de caráter de dominância recessiva do gene não se deve a isso. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Tem que ser, né, mano? A mãe manda 2. Exceção. As alterações cromossômicas podem levar às falhas na segregação durante a meiose. Não é bem isso, não. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Galerinha, qual que é o sinônimo disso? Linkage. Acertou aí quem falou que é linkage, tá bom? Linkage é basicamente isso. Não entendi? Calma, não se preocupe. Se você não entendeu nada, preste atenção na aula, que isso daqui o bicho pega. Isso daqui o Enem gosta, tá? Que é a noção de engenharia genética. A engenharia genética ela vem justamente para brincar com os genes. Ela vem para brincar, ela mistura gene de um, mistura gene de outro. E olha o significado. É um conjunto de técnicas, que é isso, gente? Quem digitou isso aqui? Técnicas que têm por objetivo a manipulação do material genético. Conjunto de técnicas que tem por objetivo a manipulação do material genético. É justamente o que isso ocorre, tá ligado? Ele vai pegar um gene de um, vai misturar com o outro, vai brincar. Tá brincando, tá manipulando o material genético, entendeu?
E a gente vai ter aqui, nessas noções de engenharia genética, saber quatro conceitos que são super importantes para a gente. O primeiro, gente, é DNA recombinante, que o próprio nome é autoexplicativo. A técnica do DNA recombinante teve início lá na década de 1970. Luiz, por que saber isso? Não, só quis colocar para dar fluxo. E constituir a base da engenharia genética. O DNA recombinante ele tem por objetivo a construção de moléculas de DNA não existentes na natureza, construídas por segmentos provenientes de diferentes fontes. Eu pego, por exemplo, aqui, gente, ó, vamos ver se isso daqui vai dar certo. Aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, essa fita de DNA, tá? Fita de DNA, ó, fitinha de DNA. E eu vou brincar com ela. Vou aqui, vou tirar alguns segmentos dela, vou pegar outra fita de DNA de um segmento diferente, seja ele um outro organismo ou feito um DNA no laboratório, vou juntar, formo uma fita dupla de DNA, que DNA é duplo, e a partir daí eu vou ingerir ou inserir ele em outro organismo. Ou seja, eu fiz o DNA recombinante, eu juntei diversas partes de DNA de fontes diferentes e gerei uma nova molécula de DNA. E aí eu posso usar isso a meu favor. Organismos diferentes ou até mesmo constituídos no laboratório. O que eu quero dizer com isso? Ó? Talvez ficou meio vago aqui, ó, mas é laboratório. Gente, essas diferentes fontes aqui, elas podem ser tanto organismos quanto o gene industrial, feito em laboratório, tá? Utiliza-se aqui, gente, uma enzima chamada enzima de restrição, que essa enzima de restrição, ela também recebe o nome de endonucleases de restrição, que elas vão cortar os segmentos de DNA. Ó, tem aqui uma fita dupla, não tem? E aqui eu tenho ligações de pontes de hidrogênio entre adenina e timina, citosina e guanina. E eu tenho a endonuclease de restrição, que ela vem e começa a cortar essas pontes de hidrogênio nas partes do gene que eu quero. E daí eu consigo retirar a parte que eu quero. E por isso que essa enzima de restrição é importante para fazer esse corte do DNA. E utiliza certo gene com objetivo farmacêutico ou industrial, que isso daí é muito usado na insulina, gente. Por quê, Luizinho? Ô, meu querido. Por quê? A insulina o gene, né? Ela tem um gene específico que produz a insulina. Daí eu pego esse gene, corto lá a parte do gene que eu quero, coloco ele numa bactéria. E essa bactéria, um gene produz uma característica. Esse gene vai produzir a insulina, que é uma proteína, e começa, então, a produzir a insulina. Eu pego o DNA, pego a parte de outro gene que produz insulina, coloco ele, junto ele com um DNA de uma bactéria, e o gene da insulina que eu retirei dentro da bactéria começa a induzir a produção de insulina. E eu, lá na indústria, retiro essa insulina e começo a vender ela para as pessoas que têm diabetes. Beleza? Então, a técnica do DNA recombinante ela pode ser usada aí com fins farmacêuticos. A clonagem de genes, gente, utiliza a técnica do DNA recombinante, utiliza-se a bactéria e utiliza a seu favor a cisparidade, que é um tipo daí de divisão bacteriana, que ele só corta no meio e, puf, duas partes iguais, a cisparidade ou divisão binária, beleza? E essa geração de genes desejáveis clonados. Peguei esse gene, coloquei ele no DNA recombinante. Pego esse DNA recombinante, coloco ele num vetor, que nesse caso é essa bactéria começa a se dividir, a cisparidade é muito rápida, e começa a produzir um monte de genes clonados. Diz, por exemplo, se isso daqui for da insulina, olha o monte de insulina que eu vou ter produzido. Entendeu? Então, esse daí é a clonagem de genes.
Animais transgênicos, galera. Os animais transgênicos são aqueles que possuem no seu material genético um ou mais genes de outra espécie. Era como se eu tivesse aqui um DNA de peixe dentro de mim. Aí eu seria um animal transgênico. Eu tenho um DNA de outro ser vivo dentro de mim, entendeu? E esses animais transgênicos é bem simples. É essa daqui a definição, gente. Não tem nem... Ó, animais transgênicos são aqueles que possuem no seu material genético um ou mais genes originários de outra espécie. E daí pode surgir... não rios. E daí podem surgir diferentes animais. Por exemplo, isso daqui. Sei lá o que é isso, mas eu sei que um rato não é. Tem algum DNA aqui de outro indivíduo que gerou isso daí, ó. Então é isso, entendeu? Os animais transgênicos têm aqui o DNA e vai manifestar certas características que não são típicas da espécie. Olha isso daqui. Isso daqui é o quê, velho? É um bulldog ou um macaco? Não sei se isso daí é uma foto verídica, se é um animal verdadeiro ou foi feito no computador só para a gente entender que é animal transgênico. Mas o que é isso, velho? É um macaco, um cachorro. Juntou materiais genéticos, entendeu? De diferentes espécies em um mesmo organismo. Talvez tenham pego o gene de um bulldog e colocado no macaco, ou de um macaco no bulldog. E a pose do cara tá estiloso ainda, filho. E, por fim, gente, a gente vai falar das plantas transgênicas, que são aquelas que o material genético é modificado. E esse material genético de plantas, ele pode ser modificado para ter benefícios à pessoa, ao agricultor, né? Mas geralmente são em fazendas, em latifúndios. E por quê? Eu consigo ter um fruto maior, mais suculento, que tenha mais água lá dentro, que dá mais suculência, um fruto maior no tamanho. Eu também posso ingerir um gene que, além de induzir o crescimento e essa sabe, suculência do fruto, ele pode ser mais resistente à seca. Eu não preciso molhar tanto assim, e ele também aguenta épocas de falta de chuva, tá? Então essas plantas transgênicas, elas vêm justamente para isso. E elas, talvez você já tenha ouvido, são causadoras de câncer. Sim. Por quê? Quando eu introduzo um gene diferente em uma planta, eu vou lá e faço a ingestão desse gene que não deveria estar ali. Esse gene entra no meu organismo, pode combinar com os genes da minha célula e gera uma modificação na minha célula, que isso daí pode inativar ou deixar deficiente uma proteína chamada P53, assim, ó, P53, que essa proteína é uma proteína reguladora, que vai estar lá no nosso ciclo celular, e quando essa proteína P53, ou GP53, ela é inativa, ou ela é deficiente, ela não consegue identificar erros no material genético que está sendo duplicado, e esses erros geram células mutantes, que são passadas para células filhas, que continuam essa multiplicação, isso aí gera um tumor, tá? E principalmente o câncer está relacionado a essa proteína reguladora. Galera, então é isso aqui, ó. Ó, o DNA aqui sendo colocado em uma frutinha que não era dela. Entendeu? Então, essa aulinha aí de 25 pouquinhos minutos, ela foi de linkagem e noções de engenharia genética. Se eu fosse vocês, eu concentrava e matava de fazer questões de noção de engenharia genética, que eu vou providenciar e mandar para vocês amanhã. Vou esperar vocês verem a aula e mando à tarde, por aí. Mas, galera, mano, é sentar a bunda na cadeira e fazer questão com borra de noções de engenharia genética. Porque cai no Enem. Isso daqui cai. Linkage caiu uma questão no passado, mas aquela coisa, né? Noções de engenharia genética cai. E você tem que estar com isso tatuado no braço, para não esquecer, tá bom?
Vocês perceberam aí que a minha webcam do meu MacBook, ela não tá muito boa. A webcam do meu Mac aqui, ela não tá muito legal, né? Não é tão boa assim, não. Mas o meu Mac é esse aí, ó. Entendeu? Meu Mac da Lenovo. Isso aí, Lenovo. Então é isso, galera. Foi um prazer estar com vocês. É sempre uma grande honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Espero que todos vocês estejam tendo uma excelente quarentena, no sentido dos estudos que eu falo, né? Uns estudos produtivos, para que quando acabe esse período, vocês voltem ainda mais com aquele gás para dar aquele checkmate e chegar e passar no Enem. Porque se você estiver mantendo o foco, estudando certinho, fazendo exercícios, usando técnicas de estudo, usando estratégias de prova, fazendo simulado, ninguém vai te parar, entendeu? Não tem concorrência que vai tirar a sua vaga. É você que vai construir a sua aprovação. A aprovação, ela não é alcançada, ela é construída dia após dia. E todo o esforço que vocês estão fazendo hoje, um dia será recompensado. Tudo bem? Então, essa mensagem que eu quero passar para vocês, do Luiz aqui, que passou por esse processo, que entende o que vocês estão vivendo, que é essa angústia, tá? Mas contem comigo para o que precisar, pode mandar mensagem, perguntando, sei lá, qualquer coisa, desde técnico de estudo até a própria biologia. Luiz, estou precisando de simulado, Luiz, estou precisando de questão. Manda mensagem para mim, que eu vou providenciar isso, porque eu estou com vocês nessa, rumo à sua aprovação. A minha vez já foi. Agora, a minha missão de vida é ajudar você a alcançar a sua, beleza? Então é isso. Forte abraço e até mais, galerinha.